Bem, meus amigos, o nosso programa hoje está fantástico. Nós temos um convidado super especial. Estou falando de Silvio Martinelli, diretor da Imagine. É um dos homens que foi os primeiros caras que previu que o setor sucroenergético ia ter um crescimento, ia começar a dar uma melhora em 2016. Isso ele já me falava há 5 a 6 meses atrás. Quando todo mundo dizia que realmente o setor ia piorar, não tinha luz no túnel, ele falava ao contrário. Eu acredito que muita gente fala assim, o Silvio está sonhando, o Silvio não está delirando, acho que a crise afetou ele tanto que ele já está sonhando com coisa que não existe. Mas, tá aí, o Silvio Martinelli vai estar falando com a gente hoje aí. Silvio, em primeiro lugar, é um prazer estar recebendo você no nosso programa, e principalmente em nossa região de Ribeirão Preto, vai conhecer aí um empresário, porque a gente tem ouvido aí, nós ouvimos semana passada, o Paulo Galo, que é presidente do CISBR, falando da visão dele, da identidade, como do modo geral para as indústrias. Eu falei, vamos ouvir um empresário que realmente está na pele, né? É a primeira ponta do negócio, é o primeiro que sente a crise e é o primeiro que acredita, às vezes, se vai ou não, sair ou não. Então o Silvio já, há 5 meses atrás, já fazia uma previsão positiva disso. Silvio, baseado em quê? Como que foi que você chegou a essa conclusão 5 meses atrás e hoje a gente vê que realmente você estava certo? Bem, Alex, na verdade é a vivência do dia a dia, né? A gente é uma empresa, recebe visitas de todas as partes do Brasil, do exterior, né? Então a gente vai conversando, vai dialogando e vai vendo o que está se passando no setor de açúcar e álcool. A gente conhece um pouco do setor, as produções, as produtividades, outros países. A gente começa a fazer um desenho do que da situação que estava, de produção, produtividade, estoques, né? Então a gente começa a perceber que como começa a cair a produção, começa a ter um número de usinas no Brasil que se pararam de produzir também muito grande, né? Teve as questões das secas, a falta de investimento em canaviais e mesmo nas indústrias, e você tem uma produção diminuída. Quando você tem uma produção diminuída, você não tem a mesma diminuição no consumo. O consumo vai caminhar do mesmo jeito, né? Então, seja o consumo no Brasil, mundial, os estoques caem, né? E quando os estoques caem... O consumo até aumenta, né? O consumo muitas vezes até aumenta, né? Com o nascimento de mais pessoas, né? Então, o que ocorre? Outros países, como a Índia, outros países da América Central, que tiveram quebra na safra também, significativamente. Então, você começa a desconfiar que vai ter uma melhora, né? O que é melhora? Melhorar é melhorar preço, né? Melhorar preço melhora o setor, né? E houve uma melhora do setor, né? Na questão de preço do açúcar. E coincidentemente teve uma melhora de preço do álcool, né? Por quê que houve melhora do preço do álcool? Porque a Petrobras segurou demais o preço da gasolina por um longo tempo, por questões políticas, né? Por questões de até mesmo de não... a inflação, deixa a inflação. E arrebentou a Petrobras. E aí teve que se socorrer a Petrobras, como que socorre a Petrobras também? Com preço de gasolina. Quando vai fazer isso na gasolina? E também o açúcar também tem o seu ganho de preço em função da falta de açúcar no mercado mundial, é um ganha-ganha, né? Então isso que ocorreu no mercado, isso que eu imaginava que aconteceria, aconteceu. Ano 2016, ia acabar a política, o governo ia precisar socorrer a Petrobras e a situação do açúcar no mundial. Então isso foi a situação. No entanto, não quer dizer que isso aí salvou as usinas. Hoje nós temos um quadro que, para ser bem resumido, nós temos 1/3 de usinas que estão com muita dificuldade. 1/3 de usinas está bem na penumbra mesmo, está com muita dificuldade de sair de algum lugar. Como se diz na gíria, está no bico do urubu, né? Exatamente. Tem 1/3 de usinas que está relativamente se arrastando, mas está vivendo. Você acha que essa melhoria do preço do açúcar e do álcool pode ajudar pelo menos a se recuperar? Porque na verdade não vai ter lucro, elas estão recuperando. Então 1/3 está aí relativamente lutando, conseguindo pagar seus compromissos, fazendo alguns pequenos investimentos. Tem 1/3 de usina que já vinha tendo resultados já na safra de 2013, 2014, que são aquelas usinas mais organizadas, mais estruturadas, que não estavam alavancadas financeiramente. Então essas usinas, elas ganharam dinheiro, né? Então aquela usina que está com dificuldade, ela não tem mais acesso a crédito, ela não tem mais acesso a nada, enfim, essa aí está... E a RJ tem sido a solução? Eu acho que não.
Bom, assim, um terço de usinas que estavam com dificuldade, mas estavam produzindo, essas usinas tiveram socorro de trades para poder fazer sua manutenção, mas elas também não conseguiram fazer estoques para aproveitar esse bom momento de preço. Agora, as usinas, esse um terço de usina, vamos dizer, um terço, que está em situação bem privilegiada, essas que conseguiram manter estoques, passar estoque e conseguir chegar no final da safra com bom estoque e chegar nesse preço que realmente foi favorável, essas usinas vão sair bem rentáveis esse ano, né? Fecha um ano de safra muito bom. Então essa é a situação, de modo geral. Agora, é uma coisa para comemorar? Não. Não pelas indústrias do Está com os setor. pés no chão ainda, né? Não pelas indústrias do setor. O que ocorreu muito nesse período agora, Alex? As usinas querendo aproveitar esse final de safra, que o preço realmente correspondeu, todo mundo quis fazer safra, entrar em dezembro, tem usinas entrando em janeiro, tem usina que não parou de moer ainda. São coisas que eu acho um pouco de loucura, mas é uma coisa muito técnica para discutir, porque fazer safra em período de chuva é um absurdo, né? Nem a rentabilidade, o rendimento cai bastante. Cai muito. Mas o preço, né? É aquela história que eu falo, às vezes tem gente que toma veneno para matar a sede. Porque o veneno é líquido, então mata para matar a sede, mas é veneno, né? É veneno. Então, lá na frente ele vai sentir a diferença. Tem usinas até boas, fazendo safra no mês de janeiro, né? E aí quer fazer uma manutenção muito rápida e muito na corrida para voltar já em março fazer. E essas usinas, cada usina tem o seu modus operandi, sua administração, e vê o que é melhor. Às vezes está fazendo isso para se salvar mesmo, né? E a maior parte é essa a realidade, né? A usina que está bem sentada, bem estruturada, essa não vai fazer essa besteira de entrar em canavial em período de chuva. Não precisa fazer isso porque ela fez uma boa safra. Essas usinas o problema maior é essas usinas que estão nesse um terço aí que tem dificuldade, precisa investir, está fazendo a manutenção tudo apertado, quer voltar já em março para aproveitar preço. Esse que é o grande... Esse que é o grande perigo. E todos querem voltar, na verdade, né? É verdade. E a gente tem percebido, Silvinho, que pelo menos aquelas usinas que é tocada por grupo familiar, elas parecem que são mais sólidas do que as que pelos grupos internacionais. Parece que as usinas que estão na mão do grupo internacional estão tendo mais dificuldade do que os do grupo familiar, porque a gente vê que parece que o grupo familiar é mais estruturado do que elas. Será que é devido ao conhecimento de mercado do Brasil? Existe bastante, um número grande de usinas que são familiares e realmente eles conhecem do negócio, né? Então eles conseguem detectar problemas de canavial, a eficiência na indústria, ainda tem aquelas equipes que tradicionalmente sempre trabalharam com eles e são fiéis a eles. E agora não quer dizer, tem muitos grupos internacionais que estão também muito bem, né? Bem estruturados, com equipes multiprofissionais excelentes, né? Então não é uma via de regra para isso ou para aquilo não fixa, não. Nos dois lados tem coisa certa e coisa errada também, sabe? Agora, tudo isso nós chegamos para falar sobre a nossa indústria, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo hoje? O que nós podemos esperar nessa melhora do preço do álcool e do açúcar aqui para a nossa cidade, Sertãozinho e região? Infelizmente, as usinas seguraram muito para terminar a safra e vieram e resolveram fazer uma manutenção muito rápida, precisando fazer a manutenção, querendo fazer a manutenção para ter uma próxima safra 2016 bem melhor, né? Que esse ano promete muita cana, tem muita cana, né? A natureza foi muito generosa, né? Choveu, então tem cana, né? Até se bisou cana esse ano em várias regiões do país. Então o que acontece? As usinas fizeram uma manutenção muito rápida, uma manutenção de 60 dias, 90 dias. Isso é muito ruim para as indústrias do setor, né? Uma indústria, ela precisa fazer o que ela fazia antigamente em 6 meses, 5, 6 meses de manutenção, tem que fazer em 60 dias. É uma coisa muito difícil. Arriscado, né? A empresa tem que aumentar o número de colaboradores, trabalhadores, fazer um número de hora extra muito grande, né? Existe muito risco de retrabalhos por conta de estar
fazendo tudo às pressas, né? Vira uma tensão muito grande. Então, e não se tem, as indústrias, apesar dessa indústria de manutenção, teve uma grande encomenda, ela não conseguiu se planejar direito, né? Agora, e vai acabar essa manutenção. Né? Agora, em março, para abril, já termina essa manutenção. E essa empresa que contratou e fez de tudo para montar uma nova equipe, volta a ficar sem encomenda, ociosa, né? E isso que é o grande problema para a indústria. Aí vai ficar torcendo para quebrar no meio da safra para poder ter serviço. Mas isso não gera, vai quebrar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas isso não gera uma grande encomenda. Então esse é o grande problema da indústria da manutenção. Antigamente nós tínhamos uma manutenção do Nordeste que vinha muito para o Sertãozinho, então dava para dar uma equilibrada. Hoje está muito distribuído e muitas usinas do Nordeste fazem coisa por lá, ou muitas usinas já no Nordeste já não tem tantas usinas como era antes, como era antes, né? O Campos, no Rio de Janeiro, já praticamente sumiu o setor de açúcar e álcool lá, né? Enfim, regiões onde tinha o terreno não são favoráveis, em Minas também são usinas que pararam. Então não vamos ter muita manutenção depois disso, depois de abril, né? Então aí vem um problema, a empresa fica com um grande quadro, sem encomenda e que fazer com o trabalhador treinado, ali, preparado para receber e não tem encomenda. E custa para a empresa demitir, é ruim para o trabalhador, então é uma situação delicada, né? Então esse é o quadro. As usinas devem se capitalizar mais esse ano, eu acredito. Acredito muito, que as usinas vão se capitalizar muito, desde que os preços não caiam. Eu não acredito que vai cair. Eu não acredito que o preço da gasolina no Brasil caia, porque nunca caiu. Então a gasolina deve ter sua rentabilidade. O álcool deve ter o etanol deve ter sua rentabilidade. Açúcar também, não acredito que vai cair também, né? Tem perspectiva aí que vai se manter nos patamares atuais. Então eu acredito que as usinas vão ter um pouco mais de alívio. Mas como a usina tem segundo números que a gente recebe, tem muita dívida para pagar. Então ainda elas têm que cumprir obrigações financeiras. A empresa tem dinheiro para receber de usinas, né? Se ela receber, já começa a dar animada. Né? Essa é uma outra situação que tem se praticado aqui em Sertãozinho, que é muito delicada, Alex. As indústrias de Sertãozinho têm financiado a manutenção das usinas. Sempre aquele negócio. Faz uma manutenção para receber na safra. Né? Então, isso custa até para fazer isso para uma indústria. Tem que bancar matéria-prima, bancar mão de obra, bancar os impostos, né? Para depois receber durante a safra. Né? Descapitaliza a empresa. Enfim, eu vejo assim, o setor continua melhorando, vai continuar melhorando aos poucos. Nessa parte de manutenção, acho que vai ter muita coisa assim, entendeu? As médias usinas que tem de porte médio vão crescer, né? Mas eu não vejo futuro em grandes encomendas. É verdade. Silvio, agora... Grandes encomendas, tipo caldeiras, um grande número de caldeiras. Moendas, essas coisas. Moendas, destilarias, que é isso que... Fábrica de açúcar. Sabe? E que isso que movimenta o setor em Sertãozinho, a indústria, e por consequentemente o comércio, isso eu não estou conseguindo enxergar. Neste momento. Mas nem com a cogeração de energia? Na cogeração de energia, Alex, eu não vejo também assim, a cogeração de energia, que basicamente são as caldeiras que nós fazemos aqui em Sertãozinho, não tem um número grande de encomendas, não deve existir. Quais os motivos? O preço da energia elétrica está muito barato. O custo do dinheiro... Barato para eles, para nós é caro, né? Pois é. Está barato para quem produz energia e vende, que são as usinas. Né? É verdade. O dinheiro para se fazer o investimento, para plantar uma cogeração numa usina, não é barato. É muito grande. Às vezes tem que fazer uma rede de transmissão, subestações, caldeira, grande grupo de geradores. Então não é muito caro, é um investimento de 100 milhões para mais. Exato. E o custo do dinheiro e a falta de dinheiro de financiamento barato de BNDES não existe. Então, vai ocorrer alguns casos, mas não são muitos, suficientemente para atender todas as indústrias de caldeira de Sertãozinho hoje. O número de caldeiras precisaria ter 100 caldeiras, 50 caldeiras, no mínimo, para atender todas as indústrias que fazem caldeira em Sertãozinho, na região. Então, a energia é barata, porque há um consumo da indústria reduziu muito.
né? A indústria parada. Então, nós estamos vivendo uma recessão. A indústria está parada, com máquinas desligadas, não tem consumo, né? As residências também estão buscando economizar, cada cidadão buscando economizar. Então, tem uma queda de consumo. Silvio, o nosso tempo é muito curto. Eu sei que teria um monte de coisa para a gente estar falando aqui, mas obrigado pela sua atenção. Eu poderia falar mais um minuto? Pode falar mais um minuto. Eu acho que a situação de Sertãozinho das indústrias é crítica. Tenho conversado com muito empresário. Há uma choradeira total, há um desespero, uma dificuldade enorme. Mesmo as indústrias que têm recebido encomendas, é triste a gente falar isso, mas tem indústria que não tem hoje capital para comprar matéria-prima e trabalhar. Vendo indústrias tendo que demitir funcionário e não conseguir fazer rescisão trabalhista. É muito triste. Não há empresário que tenha vontade de fazer isso, não. Faz isso porque não tem saída, não tem alternativa. Ninguém gosta de demitir, né? Você sabe disso. Agora, o que é necessário é que se movimenta, que se proteste contra o estado de coisa que está hoje, Alex. Nós estamos muito pacíficos em Sertãozinho. As entidades em Sertãozinho, me desculpe as entidades, o SEISE, a Associação Comercial, o CIESP, a Secretaria de Desenvolvimento de Sertãozinho, está na hora de fazer um barulho, está na hora de reclamar, na hora de se juntar a esses protestos que estão por aí. Eu mesmo, particularmente, você sabe disso, o ano passado fiz uma frente para ir protestar em Ribeirão Preto, um movimento de rua. Esse ano está aí um novo movimento, as indústrias Sertãozinho. Foi poucos que a entidade participou, mas a gente viu participando de poucas empresas que Não, as entidades não participaram, na verdade. Então, quer dizer, as entidades não participaram. Fica esperando. Então, eu acho que está faltando isso. Infelizmente, o empresário está tão apagando fogo no dia a dia na empresa dele, que ele não está tendo tempo para poder pensar em protestar até. Você sabe quando uma pessoa está afogando, ela não consegue nem gritar, porque ela está com a boca cheia d'água. Exatamente. Essa que é a realidade. Então, o empresário não está conseguindo nem gritar. Agora, precisa quem está à frente das entidades fazer isso por eles. Entendeu? Um SESI, uma CIESP, tem que gritar, tem que fazer frente, tem que ir nesse movimento. Porque nós só ouvimos falar em mais impostos, mais isso. O que as entidades estão fazendo para proteger o empresário? E eu não estou conseguindo enxergar nada. É verdade. Até as prefeituras, secretarias. Prefeitura, isso tem que. Não pode achar que é partido que está recebendo benefício daqui ou daí. Acabou. Não, se continuar esse estado de coisa, nós vamos ter mais emprego, situação mais agravante, mais roubo, mais assalto. A violência toma conta. Tudo que você imagina. Verdade. Eu que agradeço, Alex. Silvio, obrigado por tudo, hein, cara. Muito obrigado. Desculpa o desabafo. Não, que isso. Realmente, o programa está aqui para isso mesmo, para falar a verdade. Nós não podemos iludir as pessoas que estão nos assistindo. Que nem a gente sabe, Silvinho, que quem tem sofrido mais neste momento é a classe média, a nova classe média, que foi aí que conseguiu alcançar um pouquinho de poder aquisitivo, é eles que estão perdendo. Entendeu? A gente estava até conversando aqui fora do ar, né? Que o pessoal que começou a conhecer o aeroporto, viajar, já não está viajando mais. Entendeu? O pessoal que estava acostumado a ir no shopping, comprar as coisas, já não estão mais visitando o shopping. O executivo está levando marmita para trabalhar. É verdade. Então a coisa está complicando, né? Mas, Silvio, muito obrigado mesmo, tá ok? Agradeço. Gente, a gente vai ao intervalo e volta já já.